Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Salvador. Nesse mês de maio estamos celebrando a família. Na realidade, todo mês deve ser celebrada a família, não é? Mas temos dedicado uma série de mensagens para a família. Irmãos, estamos vendo um tema chamado Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Essa frase foi extraída do livro de Josué. Eu ainda não preguei nesse texto, porque a gente vem construindo mensagens acerca da família. A primeira mensagem eu falei sobre a crise de liderança baseado na vida do pai da fé, Abraão, em Gênesis capítulo 16. A segunda mensagem eu falei sobre mestras do bem. Falei sobre a mulher virtuosa, aplicado a mães, a mulheres como um todo e, obviamente, a toda a família. A semana passada eu falei aos pais. O tema da nossa mensagem a semana passada foi pais e filhos, baseado em Lucas capítulo 2, onde Maria e José têm um momento bem singular na vida de Jesus que tinha 12 anos naquela ocasião. Eles foram a Jerusalém, Jesus não voltou na caravana, então a gente ali viu através daquele texto que os pais de Jesus, por assim dizer, eram pessoas que temiam ao Senhor, que entendiam a sua responsabilidade como pais e que ensinou o próprio Deus encarnado a realmente se submeter a eles. Então a gente viu as implicações em relação à vida de Maria e José. Hoje, irmãos, eu quero falar o contrário. Eu quero falar sobre filhos e pais. E sabemos que esta mensagem é para todos nós, porque, de certa forma, todos nós somos filhos. E se você tem o seu pai, a sua mãe, ou só o pai ou a mãe, no caso eu não tenho mais os dois, mas de certa forma a Bíblia diz que na relação da igreja também somos filhos e pais. Mas, de forma específica, hoje à noite eu quero falar desta relação, que para muitos é uma relação bastante desafiadora. Há quem diga, irmãos, que na história não houve momento mais desafiador como esse para ser pai e mãe. Nunca foi tão difícil porque nesta geração, sobretudo ocidental, tem se perdido a figura da autoridade. Dentro do contexto familiar, cada vez mais os filhos têm perdido esta conexão do que de fato seria o seu papel. Além disso, irmãos, a própria Bíblia diz que é uma marca dos últimos dias a desobediência aos pais. O texto diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 4, em destaque no verso 2, a lista da característica dos homens deste tempo é que eles são desobediente aos pais. Isso é marca desta geração. E não bastasse isso, irmãos, muitos estudiosos têm se debruçado sobre a desconfiguração da figura familiar no que se refere aos filhos. Este livro, muito bom este livro, deixo como referência para os irmãos, o Self Moderno. O autor deste livro diz que o self moderno tem pouca necessidade de uma autoridade externa, pais, pastores, professores, para determinar seu propósito. Ele mesmo se declara senhor do seu destino. Então, cada vez mais crianças, adolescentes, jovens nem são emancipados ainda. Eles acham que não dependem em nenhum momento dos pais. Ainda o autor considera, dizendo que se a autenticidade pessoal, se a autenticidade pessoal
é definida pela autoexpressão interior, porque a tese desse livro é: você é o que você sente. Na realidade, esse livro é contra isso, né? Não, você é um homem, se sente como uma mulher. Se você é uma mulher, pode se sentir como um homem. E o autor vai claramente se contrapor a esta ideia, e ele diz: se a autenticidade pessoal é definida pela autoexpressão interior, qualquer tentativa de impor limites morais ou de autoridade externa é vista como prejudicial e repressora. Então, o pai não pode mais reprimir um filho, porque vai dizer que isso é uma repressão. Um pastor não pode mais exortar um filho, que os pais já cercam o pastor e já colocam o dedo na cara dele. Quem é você? A educação do meu filho, quem dá sou eu. Aí a gente diz: eu estou vendo. Eu estou vendo que é você que está dando mesmo. Então, irmãos, cada vez mais tem havido, de fato, uma grande mudança social no que se refere a este aspecto de filhos e pais. Este outro autor também diz que o declínio da autoridade dos pais tem criado uma geração sem autonomia e sem freio, permissiva, que vive em função dos prazeres do consumo exagerado. Então, os filhos, entregues a esta cultura, cada vez mais estão distanciando daquilo que a Bíblia fala sobre quais seriam os ideais para o filho. Pastor, da onde vem isso? Talvez não podemos investigar a origem deste declínio, mas uma coisa é certa, irmãos: a psicologia ela tem trazido um desfavor para as famílias. E uma das linhas da psicologia mais conhecida é a ideia da tábula rasa. E isso não é de agora, é de 4 séculos atrás, aonde diz que a criança ela é neutra. A mente humana é como uma folha em branco, na qual nada está escrito. Tudo o que sabemos vem da experiência. Eu lhe pergunto, irmãos, vocês concordam com isso? Que a criança nasce neutra? Você sabia que tem crentes que acham isso? Porque já tem ouvido isso por aí? A Bíblia diz que a criança não nasce neutra. Ela já nasce pecadora. Já existe no seu coração a astúcia. Como eu já disse em outra ocasião, a primeira palavra que talvez a criança aprende é não ou é meu, mostrando o egoísmo do seu coração. Eu posso desafiar qualquer pai aqui para saber se um pai ou uma mãe ensinou o seu filho a desobedecer, porque ele era tão quieto, o menino era tão obediente que, não, ele não pode, está errado, vou ensinar ele a desobedecer um pouco. Alguém aqui? Porque a criança, ela não nasce neutra. Então, irmãos, diante disso, eu gostaria de dizer aos irmãos que os filhos, sim, têm responsabilidades. A Bíblia ensina categoricamente quais são as atribuições dos filhos dentro do papel familiar e, obviamente, dentro da sociedade. A família que serve ao Senhor, ela não vai seguir o espírito desta época. Ela não vai ceder às ideologias, às filosofias vãs, sutis desta época, desta cultura. Nós vamos andar em contramão e vamos usar a Escritura para ensinar e os filhos atenderem ao Senhor. Então, irmãos, hoje a nossa atenção deve voltar ao texto de Efésios capítulo 6. Abra a sua Bíblia para lá. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Eu quero que você atente para essa instrução. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Não deixe essa oportunidade passar. Pastor, eu já sou um filho emancipado, mas você talvez ainda é filho.
Ou talvez você tenha que aprender como pai e como mãe, talvez que o seu filho não está andando segundo a vontade do Senhor. Então esta mensagem é para todos nós. Efésios capítulo 6, vamos lá? A partir do verso 1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amém? Amém. Irmãos, esta instrução é muito clara. Nós só não a seguimos se não quisermos. Não existe dificuldade no texto. Mas, de qualquer forma, eu gostaria ainda, em aspectos introdutórios, dizer que esse texto, irmãos, não é mera convenção social para uma boa relação entre pais e filhos. Até porque não precisa ser um crente em Jesus Cristo para que a pessoa, de um modo geral, seja um bom filho, concorda? Eu conheço filhos descrentes que são bons filhos. Então, esse texto não é apenas para termos uma harmonia social dentro do lar e da sociedade. Não. Um outro aspecto importante, irmãos, é que esse texto está dentro de um contexto da doutrina da plenitude do Espírito. Capítulo 5, verso 18... o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, que há confusão, há dissolução, há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. A partir daí devemos juntos ser pessoas espirituais, falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, nos sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Versículo 22 ele fala para as mulheres. Versículo 25 ele fala para os homens, e agora capítulo 6, versículo 1, ele fala para os filhos. Então estas exortações, irmãos, devem ser lidas dentro deste escopo, a doutrina da plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque não é algo fácil não, irmãos. Não é algo fácil os filhos obedecer aos pais, não. Não é algo fácil a esposa se submeter ao marido, nem o marido amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Por isso que precisamos do poder do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Em terceiro lugar, irmãos, ainda de forma introdutória, esse texto ele destaca dois aspectos que são fundamentais para a relação entre filhos e pais: a palavra obediência e a palavra honra. Obediência e honra são duas coisas que se complementam, são dois aspectos da relação entre filhos e pais que andam juntos e que nós nunca podemos esquecer. Então o meu objetivo, irmãos, esta noite, à luz desse texto, que não é difícil, é entender à luz da palavra de Deus que a obediência dos filhos não é um capricho dos pais, nem uma regra cultural da nossa sociedade e que para muitos está ultrapassada. Pelo contrário, é uma expressão prática da vontade de Deus para a estrutura familiar, e o agir do Espírito Santo vai produzir nas nossas famílias que temem ao Senhor filhos que obedecem e que honram os seus pais. Então, nesta noite, o meu objetivo, à luz desse texto, é nos avaliar se de fato estamos fazendo aquilo que o autor da família escreveu, prescreveu, determinou para os filhos. Então, com o texto aberto, o primeiro destaque que eu quero dar, obviamente, é a palavra obedecer, o verbo obedecer. Veja mais uma vez o verso 1, quando a Bíblia diz: filhos, obedecei
a vossos pais. E aí, irmãos, esta questão de obediência não é opcional. Todos os comentaristas que eu consultei, eles dizem que este verbo está em um modo imperativo. Este verbo está em uma estrutura de ordem, uma estrutura de normativa. Então é muito claro: filhos, obedeçam aos seus pais. Só que, irmãos, esta palavra obedecer vai muito mais além do que seguir ordens. Segundo estudiosos, essa palavra vem do mundo militar. Fiquei pensando depois, acabei não pesquisando sobre isso, mas irmãos militares podem me ajudar. No mundo militar, qual é a palavra de ordem pela qual o pilotão fica todo sob aviso, a ordem que vai ser dada? Qual é a palavra? Atenção. Eu pensava que era sentido. Também. Boa, Edinho, você é um... Se fosse Daniel, ele não sabia responder isso. Essa palavra obediência vem deste mundo militar. Por exemplo, quando um centurião falava isso, essa palavra aqui, ela é composta de duas palavras. Tem um prefixo que é sob, embaixo de, e um sufixo chamado ordem. A ideia é que estamos debaixo de uma ordem. Quando ele falava essa palavra, toda a ordem, todo o exército ao seu comando, ele deveria se alinhar para ouvir depois as instruções. Isso é muito interessante, isso muda então a maneira de ler o texto. Outro autor destaca que esta palavra transmite a ideia de uma escuta ativa, proativa, baseada na confiança. Aquele que está falando é digno de confiança. Agora, no mundo militar, pode ser que seja por conta da pressão mesmo. Mas nesse texto, quando Paulo diz, filhos, aí ele usa a palavra obedecei a vossos pais, ele está dizendo, se coloquem sobre a autoridade deles, porque eles são dignos de confiança. Outro autor também diz que esta palavra, além de ter este aspecto de estar sobre a autoridade, aqui a ideia é que o próprio Deus está usando os pais para conduzir os filhos. Irmãos, e a palavra filhos aqui é a palavra mais genérica possível. Não dá para entender se essa palavra filhos significa filhos pequenos, não dá para entender se é filhos já crescidos, mas ainda não emancipados. A palavra aqui é bem genérica, como do nosso português, é meu filho. A gente pode usar, é um bebê, é uma criança, é um adolescente, é um jovem. Todas essas palavras estão dentro do mesmo campo, não é? Mas a palavra filho é meu filho. Quando eu digo é meu filho, você sabe dizer a idade que ele tem? O texto aqui é igual. Quando ele diz filhos, é para todos os filhos, desde os pequenos até aqueles que já são emancipados. E quando ele usa a palavra pais, também é uma palavra genérica para falar de pai e mãe. Aqui não é apenas a figura masculina ou apenas a figura feminina, mas a palavra pais aqui inclui os dois, no sentido de que, atenção, os dois têm a autoridade sobre os filhos. Às vezes a família faz assim, lá em casa eu sou o mais maleável, já a mãe é jogo duro, ou o contrário, não é? A ideia, irmãos, é que os filhos estão sobre esta autoridade do pai e da mãe. Aqui não tem negociação de você não obedecer a sua mãe ou o seu pai, ou o contrário, pai ou mãe. Porque um é mais rígido do que o outro. Não esqueça isso. A voz do pai e a voz da mãe seria esta voz de autoridade.
Agora, irmãos, por que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja nesse sentido? Porque a própria Bíblia diz, irmãos, que ouvir a voz dos pais é um sinônimo de, além de ser obediência, é um sinônimo de sabedoria. Não é isso que Provérbios diz? Provérbios diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. E se eu for usar agora o livro de Provérbios para falar sobre isso, eu não tenho mais tempo de pregar em outro canto. Inclusive, eu acho muito bonito o que Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 5 diz: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, irmãos, a obediência, antes de ser uma ordem, claro que é. Eu não tenho dúvidas que aqui é uma ordem, mas sobretudo essa ordem está repousada na sabedoria. Filhos que ouvem os seus pais e atendem são filhos sábios. Filhos que não atendem os pais, que não obedecem os pais, são tolos, a Bíblia diz, são insensatos, são sem juízo. Alguém diria cabeça de pudim. Então, filhos, entendam isso. E tudo isso, acima de tudo, guardando o seu coração. Conforme capítulo 4, versículo 23. Porque o coração dá caminho. É a fonte que jorra para tudo que você tem na vida. Depende de toda a vida. Então, irmãos, a obediência aos pais, antes de qualquer coisa, antes de ser uma instrução normativa, antes de ser uma instrução pedagógica, é uma instrução segura. A obediência aos pais é o caminho do discernimento, como a gente leu no texto. A obediência aos pais faz com que os filhos possam prosseguir errando menos. Talvez vocês, filhos, já devem estar pensando: ah, pastor, mas você não conhece os meus pais. Calma que a gente chega lá. Mas agora o que eu quero lhe dizer é que os filhos que não obedecem aos pais, antes de qualquer coisa, eles têm um problema com Deus, porque eles estão quebrando a estrutura familiar que o próprio Criador estabeleceu. Que tristeza, irmãos, quando a gente vê Gênesis capítulo 3, Adão e Eva comendo do fruto e pecando contra Deus. E a Bíblia diz que ele tem filhos. Quais eram os nomes dos filhos de Adão e Eva, pelo menos os que são registrados na Bíblia? Caim e Abel. E a Bíblia diz que quando Caim quebrou a autoridade de Deus, com inveja, a Bíblia diz que ele matou o seu irmão. Ali ele quebra a estrutura familiar, da autoridade de Deus, consequentemente da autoridade dos seus pais. Um filho que não obedece aos pais está em perigo, está lutando contra Deus. Eu sei, irmãos, que nem todos os pais são exemplo. Sabemos que nem todos os pais podem ser um padrão a ser seguido. Mas vocês e eu, filhos, nós não temos opção. Naquilo que é no Senhor, devamos obedecer. Não é isso que o texto diz? Vá para Efésios capítulo 6,
Versículo 1, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, como? Vocês estão comigo? No Senhor. Esta frasezinha de 2 palavras faz toda a diferença. Porque o padrão é o Senhor. E aqui, irmãos, existe dupla aplicação. No Senhor pode significar que o filho obedece segundo o próprio Jesus ensinou, em obediência aos pais. Lembra, irmãos, que Jesus era submisso aos seus pais? Vocês lembram disso? A gente viu a semana passada. Então pode ser que esse texto está apontando para o modelo, para o paradigma que é Jesus, mas obviamente também o texto pode se referir aos pais que devem então educar os seus filhos no Senhor. Pais crentes, pais piedosos vão usar a Escritura para disciplinar, para admoestar os seus filhos. Pais não crentes que têm neles a imagem e a semelhança de Deus, também são capazes de dar boas ordens aos seus filhos, concorda? Meu pai, eu creio que ele se converteu no leito de morte. Mas eu não lembro, irmãos, eu juro, eu não lembro de uma instrução que meu pai me deu que foi errada, sendo descrente. Então o texto está dizendo que o padrão para a família cristã que serve ao Senhor é Jesus, seja para o filho, seja para o pai. E nesse sentido, irmãos, o no Senhor significa que a obediência está dentro de uma moldura, está dentro de uma estrutura de pais em relação com seus filhos. Enquanto que os filhos vivem no Senhor, agradando ao Senhor, crentes piedosos, os pais também devem, em contrapartida, servir ao Senhor e ensinar os seus filhos a manter esta autoridade e esta obediência. Nestes casos, os filhos devem buscar sabedoria quando os pais estão fora deste caminho. Pais crentes que estão fracos na fé, desviados até. Os filhos devem dizer: já que o meu pai está assim, eu vou dar conta da minha vida. Ao contrário, pode acontecer. Existem pais piedosos que os filhos se desviam? A Bíblia fala sobre isso. Samuel, irmãos, foi um dos profetas principais do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que os seus filhos não andaram segundo os seus caminhos. A Bíblia diz que o rei Ezequias não teve filhos e ele teve uma doença e era um rei segundo a vontade de Deus. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida, sobrevida, através do profeta Isaías. E nesses 15 anos nasceu um filho, e a Bíblia diz que o filho de Ezequias, nesses 15 anos, foi o pior rei de Israel. Pode acontecer filhos piedosos, pais não piedosos, pais piedosos, filhos desviados. Mas aqui, irmãos, a relação é no Senhor. Então, filhos, vocês não têm justificativa de dizer: eu não estou servindo a Deus porque meu pai não serve. Você não tem justificativa. Ou melhor dizendo, você tem sido rebelde para com Deus, o seu Pai celestial, como que vingando-se do seu pai, da sua mãe terrena. Isso não é justificativa. E o contrário também se aplica. Depois que Paulo estrutura a família, filhos em obediência, entendendo a autoridade dos pais no Senhor. Então essas ordens estão emolduradas dentro do padrão bíblico. Então o filho não vai obedecer ao pai naquilo que o pai fala errado.
fora da palavra de Deus. Agora, com muita sabedoria, com muito discernimento. O pastor disse que eu posso desobedecer meu pai quando meu pai está fora da palavra. Isso sempre com muito tato, filhos, com muito discernimento. Mas a Bíblia diz: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E aí o texto segue-se, irmãos, ainda no versículo 1, na sua terceira estrutura, os motivos pelo qual os filhos devem obedecer aos pais. Ainda no versículo 1, finalzinho do versículo 1, olhe na sua Bíblia agora. O texto diz que devemos obedecer aos pais no Senhor, porque isso é o quê? Opa! Então agora Paulo vai elencar motivos pelo qual devamos obedecer esta ordem. É justo, a ideia é ser alinhado à vontade de Deus. A palavra justo traz a ideia de algo que foi declarado sem falha, sem erro. A palavra justificado, inclusive, né, que Deus nos declara em Cristo, justificados, ou seja, declarados inocentes. A mesma raiz, a palavra traz a ideia de estar em consonância com Deus. Deus se agrada, irmãos, escute os filhos, Deus se agrada quando vê um filho obediente. Se você quiser ir para Colossenses capítulo 3, verso 20, eu vou aqui ler, senão você só escuta. Colossenses capítulo 3, verso 20, o texto diz: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazendo isto é agradável diante do Senhor. Você quer ver o sorriso no rosto de Deus? Eita! Estou usando um aspecto metafórico. O rosto de Deus. Você quer ver o sorriso no rosto de Deus, filhos? A Bíblia diz quando você obedece os seus pais. Isso é justo, isto é agradável, isto está em consonância com a vontade de Deus. Agora sabemos, irmãos, que a obediência às vezes é apenas externa, concorda? Concorda que às vezes o filho só obedece os pais externamente? Porque senão pode ser que o couro esquente. E aí Deus não se agrada, irmãos, com a obediência externa. Porque aquele coração ainda está rebelde. E mais cedo ou mais tarde aquele filho vai se rebelar contra Deus e contra os seus pais. Então, filhos, sondem o coração. Se vocês estão agradando a Deus, sabendo que isso é justo, de coração, e não da boca para fora. Os pais, que certamente têm mais experiências do que os filhos, colocam os filhos na palavra de Deus e dentro da sua experiência da vida, instruindo os seus filhos, eles são dignos, é justo, filhos, que vocês os escutem. Porque, irmãos, eu tenho a sensação, eu não estou dizendo que é, ok? Porque eu tenho a sensação que parece que os filhos já nasceram sabendo de tudo. É só lá em casa isso? É só lá em casa? Parece que eles já vieram com o chip, sabendo de tudo. Obedecer aos pais, além de ser uma ordem, filhos, é justo. Porque há caminhos que os seus pais andaram que vocês ainda não andaram. Há caminhos difíceis, lágrimas derramadas na noite, que os pais já derramaram e vocês não fazem ideia do que é isso. Porque é justo. Mas em segundo lugar, a obediência como uma ordem, mas também como motivos para obedecer, não é somente justo no Senhor, mas é uma questão de honra. Veja versículo 2. O texto diz: honre ao seu pai e a sua... Opa, agora ele muda, a primeira palavra foi pais, obedeçam aos pais, mas agora ele especifica: obedeça ao pai e obedeça a... Menino, fale com sua mãe, eu não sei de nada não, o pai falando.
Menino, vai falar com a sua mãe. Ô, gente. Pai e mãe devem estar alinhados e o filho deve entender a voz e a autoridade dos dois. Dos dois, ok? E nesta questão de honra, irmãos, os comentaristas dizem que esta palavra está contida a ideia de reconhecimento, de valorização, de respeito, de reverência. Eu pedi a bênção para o meu pai até o último dia da sua vida. Bença, pai. Bença, mãe. Estou dizendo que isso é certo, tem que ser assim. Não estou dizendo isso. É um exemplo de reverência. Está entendendo? Que talvez a nossa geração tenha perdido. Os meus filhos não pedem a bênção. Inicialmente eu ficava, depois larguei de mão. Não estou dizendo que eles não estão me desonrando. Não estou dizendo isso. Aqui não é o caso. O que eu estou dizendo é que a honra traz essa ideia de reconhecimento. O pastor Marcos Perim diz que a honra vai além do reconhecimento. A honra é prática no que diz respeito à dignidade da figura paterna e da figura materna. Significando então que os pais devem ser honrados, inclusive até o final da vida. E aqui tem outro problema, filhos. Às vezes a gente desconsidera os cabelos brancos. Às vezes ser idoso no nosso país é sinônimo de chacota. Que está fraco, está gagá, que não sabe mais de nada. Eu estou errado? A nossa cultura ocidental brasileira, nordestina, em Parnamirim, valoriza o idoso no modo geral? É vocês que estão dizendo. E pode ser que dentro da família, filhos desconsideram os pais quando são emancipados e não mais os honra como autoridade, mesmo não estando mais sobre a autoridade da estrutura familiar, mas como honra, irmãos, as cãs, os cabelos brancos, devem ser honrados. Amém? Amém. Muitos filhos que desonram os seus pais na velhice. Muitos filhos que abandonam os seus pais na velhice. Muitos filhos que chacotam dos seus pais na velhice. Não estou dizendo que todo pai idoso é sábio, toda mãe idosa é sábia. Às vezes tem pai e tem mãe que chegou em uma certa idade que parece que está dando mais trabalho do que os filhos. Isso é outra história. O que eu estou dizendo é este paradigma, é essa estrutura quando os pais e os filhos vivem no Senhor. No Senhor. E aí precisamos, irmãos, honrar aqueles que ficaram noites sem dormir por causa de nós. Aqueles que choraram por causa de nós. Aqueles que se preocuparam conosco, aqueles que investiram a vida para nos dar vida. Como dizia os outros, para ser gente na vida. Precisamos honrar. Então o princípio da honra, antes de ser um aspecto moral, social, também tem algo, irmãos, que é a chave para a gente poder honrar. O princípio da honra é um mandar. Veja comigo, irmãos, versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Opa! Aí Paulo vai abrindo mais a nossa mente. Ele está citando qual texto? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Se você quiser ir para lá, você vai. Está dentro do decálogo, dos 10 mandamentos. E os teólogos dizem que esses 10 mandamentos são divididos, né? A primeira parte do decálogo fala sobre Deus, né? Adore somente a Deus, não faça dele imagem de escultura, não diga o seu nome em vão, guarde o sábado para adorar o Senhor. Quando vai para o 6º mandamento, é esse aqui: honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem, para que se prolongue os dias da sua vida.
Aí o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando um mandamento do decálogo. O decálogo é os 10 mandamentos. Ele está pegando um mandamento e diz assim: filhos, essa ordem é tão importante que Deus deixou já com Israel. E esta ordem é tão importante que dentro da estrutura dela é o primeiro mandamento que Deus estabeleceu e deu uma promessa aos filhos, para que eles tenham vida longa sobre a terra. Peraí, pastor. Tem algo que não está batendo. Porque eu conheço filhos que foram tementes a Deus, que honraram os seus pais e as suas mães, mas morreram precocemente. Eu conheço um jovem de 17 anos. Pense num jovem crente. Eu não posso ver o coração, mas naquilo que eu podia ver, pense num jovem crente. E com 17 anos ele morreu eletrocutado na sua casa. Como é que eu posso harmonizar esta experiência pontual com o texto? Porque a Bíblia diz que quando o filho honra o pai e a mãe, tem uma promessa, concorda? Que a vida dele se prolongará sobre a terra. O apóstolo Paulo está fazendo uso de um mandamento do decálogo, e este mandamento, a priori, foi escrito a quem? A Israel. Israel recebe uma aliança de Deus dizendo: vocês vão para uma terra que eu te mostrarei. Lá vocês vão ter uma legislação e lá vocês vão cumpri-la. Se vocês não cumprir a legislação, o que é que vai acontecer? Maldição, ok? Então Paulo pega este mandamento do decálogo, que tem uma promessa para Israel sobre a terra, e que é preciso dizer que não pode se aplicar para todos os casos, porque de forma particular teve filho que morreu cedo, e eu vou falar já um caso aqui. Mas no modo geral da bênção de Deus sobre Israel, a promessa era que se o filho honrasse aos seus pais, ele teria uma vida abençoada sobre a terra. Paulo pega esse texto e diz: prestem atenção, que este mandamento, além de ser justo, é um mandamento que tem uma promessa. E na aplicação e no princípio do mandamento, o filho que obedece ao pai, obviamente, ele vai ter maiores chances de ser abençoado na vida, sim ou não? Claro que sim. Então é dentro desse contexto, irmãos, honrar os pais no princípio do decálogo, para que a sua vida vá bem. Ao contrário disso, a gente sabe que filhos que desonraram os pais, desobedeceram os pais, sofreram e até perderam a própria vida por causa disso. Ah, pastor, mas se fulano de tal morreu, aí é ele com Deus. Se ele foi desobediente aos pais, realmente acontece. É quase que um desdobramento óbvio do que vai acontecer. Você, filho, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Então o apóstolo Paulo está dando um motivo para que eles obedeçam, dizendo que é o primeiro mandamento com promessa. A obediência de honrar os pais traz um benefício, um princípio espiritual de benefício à sua vida. Ir bem, a ideia de ser abençoado, de prosperar. Claro que isso é nos aspectos gerais, e também tem que entender a questão do que seria a bênção do Senhor, que às vezes a gente entende que a bênção do Senhor é aquilo que eu quero, mas não é aquilo que eu quero. Então, irmãos, a leitura de Êxodo e de Deuteronômio, eu não citei Deuteronômio, mas Deuteronômio, difícil, né, de dizer, Deuteronômio 5,16 também diz, a honra dos pais. A leitura é por meio do princípio para o povo de Deus nesta dispensação. E claro, este mandamento com promessa está dentro do guarda-chuva da soberania de Deus.
Irmãos, dentro do contexto da aliança antiga, do Antigo Testamento, um filho que era temente a Deus, desde o ventre, ali era crente, desde a barriga, porque a Bíblia diz que quando a mãe dele estava grávida, quando ela falou com outra pessoa, que eu não vou dizer, senão já dou a pista, quando falou com outra pessoa, o menino saltou lá porque ficou cheio do Espírito Santo. Quem foi? Não, quem foi o filho? Eu pergunto, João Batista morreu com quantos anos? Por volta dos 30, porque ele era contemporâneo a Jesus. Um pouco mais velho do que Jesus. Ou um pouco mais novo do que Jesus. Ou mais velho. Não, 40 não. Porque Maria, quando vai visitar Isabel, elas estão com meses de vida. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério prático aos 30 anos. Então ele tinha no máximo 31. E a Bíblia diz que João Batista morreu decapitado. Eu pergunto a você, João Batista foi desobediência aos pais? Claro que não. Então este mandamento está dentro do guarda-chuva da soberania de Deus. Mas no princípio geral, filhos, atenção. Se vocês obedecerem ao pai de vocês e à mãe de vocês, vocês vão, bem. Se for no Senhor, vocês não se arrependerão. Amém, filhos? Vixe. Filhos? Oxente. E é? Vamos seguir. Obediência é uma ordem que é justa. A obediência está dentro desse motivo. A honra é o primeiro mandamento com promessa. Você vai se dar bem. Isso é sabedoria para a sua alma. Obedecer e honrar os seus pais. Mas um segundo motivo, irmãos, atenção. Além da obediência e a honra, veja aí que o versículo 4 diz: Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu sei que esse texto está aplicado aos pais, mas entendam, filhos, que é papel dos pais discipliná-los, exortá-los, admoestá-los na doutrina do Senhor. E para isso vocês precisam acatar, com deferência, com amor no coração. É muito difícil quando a gente é repreendido. A gente fica com raiva, o nosso coração é rebelde, quer se rebelar contra Deus. Mas sabe, irmãos, um dos motivos que eu quero já ir para a conclusão desta mensagem é que, filhos, quando vocês se rebelam contra os pais, que estão fazendo o que é certo, eles não são perfeitos. Vocês estão iguais ao que Satanás fez com Deus. Sabe qual foi a primeira criatura que se rebelou? Foi o diabo. O diabo se levantou, como querendo ser uma autoridade, sendo igual a Deus, ao seu Criador. Filhos desobedientes são usados por Satanás, porque Satanás, em sua essência, é o rebelde, é o adversário. Eu gostaria de concluir esta mensagem para os filhos, fazendo alguns últimos apontamentos aqui. Em uma cultura que desvaloriza, irmãos, totalmente o conceito dos pais, da autoridade do pai e da mãe, a figura do idoso tem sido jocosa diante de muitos. Filhos precisam valorizar, obedecer e honrar os seus pais. Começando desde cedo, é na disciplina, é todo dia, é repetição. Obedeçam aos seus pais, porque isso é justo, porque isso agrada a Deus, porque isso tem um princípio do mandamento com promessa.
a sua vida vai bem. Obedeça aos pais. Os filhos a todo momento são bombardeados pela ideologia anarquista da autonomia, de que você é dono de si mesmo. Nem paga os teus boletos ainda, homem. Escolham, filhos, obedecer aos pais. Filhos, a quem vocês têm ouvido? Quem são os seus influenciadores? Todos nós aqui, todos aqui, somos guiados por vozes que entram no nosso coração. Eu pergunto a vocês, filhos, vocês estão obedecendo papai e mamãe na frente, mas por trás vocês os amaldiçoam? Vocês falam mal dos seus pais para os colegas? Aquela, aí você adjetiviza, você classifica. Deus não tem se agradado com filhos rebeldes assim. Honrar os pais e obedecê-los como a autoridade que Deus constituiu mostra que ornamenta a estrutura familiar e traz uma vida segura e frutífera. Dá ouvidos aos pais é dar ouvidos à sabedoria bíblica. Lembrando, no Senhor. A quem vocês têm ouvido, filhos? Tomem cuidado com quem vocês andam, naquilo que vocês escutam, naquilo que vocês leem, naquilo que vocês consomem. Tenham cuidado, Satanás está ativo a capturar o coração de vocês por meio de vãs sutilezas e de filosofias humanas, para que você seja como Satanás, um rebelde dentro de casa. As vozes do mundo estão gritando aos seus ouvidos e coração: enfrente o seu pai, ele é um opressor. Este homem retrógrado, antiquado, velho, patriarca, enfrente ele. Se você fizer isso, você está sendo igual a Satanás, contra a autoridade, claro, guardando as devidas proporções. Filhos, a quem vocês têm honrado, a quem vocês têm reverenciado, respeitado com dignidade, a quem vocês têm guardado o coração para agradar a Deus. Filhos são tão bons às vezes no trabalho, filhos são tão bons às vezes em outras relações, mas são tão ignorantes em casa com os seus pais. Por quê? Por quê? Filhos que abandonam os seus pais, não estão honrando o papel de filhos. E por fim, irmãos, filhos, aproveitem enquanto é tempo. Meu pai com câncer no pâncreas, já designado pela medicina, fazendo as quimioterapias, mas somente para... Aí ele começou a pedir para que eu fosse fazer a barba dele. Aí eu comprei um estojo, tal. Aí eu ia fazer a barba dele. Aí ele dizia: aqui, meu filho, aqui, ó. Não tinha mais nada, sabe? E minha mãe, eu acho que ela estava com ciúme. Minha mãe dizia: não tem mais nada aí não, homem. Deixa o menino em paz. Não, aqui, meu filho, aqui, ó. E eu alisava o rosto dele. Eu queria mais um dia assim com o meu pai, com a minha mãe. Agora, às vezes, os pais e as mães afastam os filhos. Estou errado?
Às vezes a mãe, ela é adversária da nora. Vive arrumando briga com a nora, que é a esposa do filho, né? Que às vezes eu erro. No Senhor, irmãos, há perdão, há reconciliação, há transformação de vida. Então eu sei que às vezes tem pais que são difíceis, pai e mãe são difíceis. Mas hoje eu estou falando para os filhos, cabe a você, mesmo sua mãe ou seu pai não é tão chegado, não é tão... Seja você o instrumento para quebrar esta barreira. Porque pode ser, que eu vou falar aqui vai ser bem duro agora. Pode ser o que você vai falar para ele, que Deus gostaria que você falasse, vai ser na frente de um caixão. E aí vai ser tarde demais. Sabe pessoas que falam no velório para o defunto? Coisa que nunca falou? Porque você perdeu o tempo e esqueceu da estrutura que Deus abençoa, a estrutura familiar. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter filhos que obedecem de coração e honram aos seus pais aqui, amém? Amém. Crianças, adolescentes, jovens e adultos emancipados, que busquem no poder do Espírito Santo obedecer e honrar os seus pais, porque isso é justo, porque eu tenho um princípio de bênção do Senhor, e a sua vida vai bem, se você fizer isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Tua palavra que é cristalina. Aqui nesses versos, palavra por palavra, são totalmente claras e aplicáveis à nossa vida. Apesar daquilo que a sociedade tem pregado, o contrário de submissão, de autoridade, o estímulo à rebeldia, à autonomia dos filhos. A família que serve ao Senhor, ela vai em contramão desta ideia filosófica satânica. E filhos estão sob a orientação dos pais. E quando se emancipam, continuam a ouvir a sabedoria dos pais. Sim, tomando as suas decisões, como pais também, se for o caso, como maridos, se for o caso, emancipados, mas ainda honrando os seus pais até a velhice. Levanta a tua igreja, Senhor, para ter filhos que te agradam, que obedecem, que honram os seus pais, porque isso é justo. Isto está dentro do plano do Senhor para a família. Eu peço aos pais e mães, filhos que estão aqui, que vieram esta noite aqui, estão arranhados por algum motivo. Houve conflito, tem havido conflitos, que hoje haja arrependimento e reconciliação. No coração do crente não deve haver espaço para o ressentimento, para a amargura e nem para a rebeldia. Então que hoje sejamos filhos melhores, em obediência e em honra aos nossos pais, no temor do Senhor. Para que o mundo veja e diga, essas pessoas são diferentes. Então eu peço a Deus que nesta noite, se há alguém que precisa urgentemente restaurar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou o contrário, talvez pais que ofenderam os seus filhos, também que possam dar os primeiros passos. Não deixe que Satanás, que investiu na família, na primeira família, para se rebelar contra Deus o Pai, não deixe que Satanás ganhe espaço nas nossas famílias, nos colocando como rebeldes, como ele também foi e é. Eu peço a Deus por todos os filhos que estão aqui, dos menores à terra, toda a igreja, que
possamos te obedecer como nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar, possamos te honrar, porque o Senhor é digno disso. Abençoe a tua igreja, abençoe os filhos, abençoe as nossas famílias. E se há alguém em nosso meio que ainda não tem Jesus, que hoje possa se entregar a Cristo e saber como o Pai pode lhe acolher. Deixar de ser rebelde contra o Pai por causa do Filho Jesus e descansar nos braços daquele que nos dá vida eterna em abundância para todo sempre. Que hoje haja decisão de salvação nesta casa. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.